Boa noite. Então, como já fui apresentado, eu sou Samuel, eu venho lá de Juazeiro, né? Graças a Deus. E a gente vai hoje falar sobre a família. Família, santuário da vida. Eu quero fundamentar a questão da família como criação de Deus em duas passagens bíblicas. Primeira passagem é Gênesis capítulo 1. Eu anotei aqui errado, né, que eu botei o versículo 28. Vou procurar aqui ligeirinho. Pronto. É o capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Que vai dizer assim: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, eu quero fundamentar nessa passagem, mas também na passagem de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, onde vai dizer assim, e é o próprio Senhor Jesus que vai falar. Ele vai dizer que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. O versículo 6 em Mateus capítulo 19 vai dizer assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. E essas são para nós e para a nossa família palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós passamos por uma dificuldade em nossa casa, em nossas famílias, atualmente, porque nós fomos perdendo a identidade de família. Nós fomos perdendo a característica de família. Nós vivemos uma crise de identidade familiar. Nós não sabemos mais o que é o papel do pai, o que é o filho, o que é a mãe, por conta das correrias da vida, por conta de muitas vezes o pai e até a mãe terem que se afastar por conta de trabalho, E às vezes nós vamos perdendo essa identidade e isso vai gerando uma crise. Nós nos afastamos, consequentemente, por conta dessas correrias, nós nos afastamos da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa família. Como nós vimos, é vontade de Deus, é criação de Deus a família. É por isso que se tornou sacramento. A igreja entendeu que a família ela tem que ser vivida como um sacramento, tem que ser indissolúvel, tem que ser de fato presença de Deus na nossa vida, na vida do casal, daquelas pessoas que resolveram se unir. E consequentemente, com essas dificuldades que nós passamos em nossas casas, isso vai gerando um reflexo na sociedade, porque a família ela é célula da sociedade, ela é uma igreja doméstica, Os documentos da nossa igreja vão dizer que ela é célula, é uma igreja doméstica, mas ela também é célula da nossa sociedade. E se a nossa família vai mal, se as famílias vão mal, consequentemente, as nossas cidades, a nossa sociedade, ela também vai mal. Mas nós não estamos aqui para falar das coisas negativas, do ruim da família. Nós estamos aqui para resgatar valores. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele está fazendo o mesmo convite que Ele fez a Zaqueu a você.
que Ele fez aquele baixinho que estava no pé de sicomoro. Ele está convidando você. É preciso que hoje me des morada. É preciso que eu hoje visite a tua casa. É preciso que você permita uma visita de Jesus na sua casa, para que ao final dessa visita Jesus diga para você, assim como também disse a Zaqueu: hoje a salvação entrou nessa casa. A gente precisa trazer Deus novamente para a nossa família. Nossa família é um santuário de vida. Nossa família, para ser esse santuário de vida, voltar a ser, ela precisa ter a presença do Senhor Jesus. Ela precisa ter a presença de Deus. Nossa família é chamada a ser santuário, mas muitas vezes, e a maior causa vai ser porque a gente se afastou de Deus. Foi porque a gente fechou a porta para Jesus. Lá no livro do Apocalipse, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e ceiaremos juntos. A nossa família precisa convidar novamente Jesus para participar da nossa vida, porque Jesus é a fonte da vida. E a nossa família, trazendo Jesus de volta para dentro do seu seio, ela vai resgatar os valores cristãos. Ela vai resgatar os valores da sua vida. A gente pega Mateus, aquela leiturazinha que eu fiz sobre a questão da indissolubilidade do casamento, onde Jesus vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. A gente vai ver que os próprios discípulos de Jesus vai dizer: não, pois se assim é melhor nem casar, né? E hoje nós temos uma realidade diferente. Hoje as pessoas vão dizer: não, a gente casa, se não der certo a gente separa. Pelo menos lá em Juazeiro, que é uma cidade que tem um pouco mais de movimentação, o povo vive mais as festas, as coisas mundanas. Então o casamento é algo qualquer, é um evento simplesmente, mas não presença de Deus naquela família, naquele casal que decidiu se unir. E o povo tem esse pensamento: se não der certo a gente separa. Nem se prepara para passar pelas dificuldades, que a família tem dificuldade. Eu não estou dizendo que família não tem dificuldade, mas não se prepara para as dificuldades que virão e persistem e perseveram e se tornam constantes diante da dificuldade, para que aquele casamento dê certo, para que aquela família de fato aconteça. Mas a nossa Igreja Católica, ela tem uma palavra de consolo para nós. No parágrafo 1648 vai dizer assim: pode parecer difícil e até impossível ligar-se por toda a vida a um ser humano. Por isso é de suma importância anunciar a boa nova que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam deste amor, que Ele os apoia e mantém, e que por meio de sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Essa é uma palavra da Igreja, no seu Catecismo da Igreja Católica. Parece impossível. Foi aquilo que os apóstolos também disseram, pensaram: rapaz, é complicado ter que se unir a uma mulher e ficar o resto da vida com ela, Mas a gente vê, a gente percebe pela própria palavra de Deus que é vontade de Deus. E para que a vontade de Deus aconteça é preciso que a gente lute,
E o que é que vai nos motivar? O que é que vai sustentar a gente nessa batalha? O amor de Deus. Os casamentos hoje, as famílias hoje, elas estão se desfazendo por conta desse amor que a família não deixa mais se tocar. Por conta desse amor que elas vão deixando de qualquer jeito. E é um amor que é incondicional. É um amor que é irrevogável. Deus decidiu nos amar. E ninguém tira essa atitude de Deus, essa decisão de Deus de nos amar, de amar a cada um de nós, inclusive dentro do seio familiar. Mas as coisas do mundo, as tentações, as provações, vai nos arrastando, vai nos afastando de Deus, e Jesus se tornou apenas alguém que às vezes a gente vai visitar, lá na igreja, lá no grupo de oração, lá no encontro da pastoral, lá no encontro comunitário, lá naquelas reuniões dentro da igreja. Mas Jesus, Ele quer estar com você. Jesus hoje, Ele diz: é preciso que hoje me des moradia. Ele quer hoje salvar a tua família, Ele quer hoje salvar a tua casa. E é dentro dessa passagem que nós precisamos fortalecer o nosso laço familiar. É dentro daquilo que a igreja está ensinando, que é o amor de Deus quem nos envolve. E é por isso que nós precisamos dizer mais uma vez: Jesus, vem visitar a minha casa. Precisa apenas uma simples atitude. Que foi que Zaqueu fez? Qual foi a atitude de Zaqueu para que Jesus olhasse para ele e quisesse entrar na casa dele? Zaqueu teve vontade de conhecer Jesus. Zaqueu teve vontade de ter um encontro com Jesus, de ver Jesus. E quando Jesus percebe essa vontade dele, e Jesus vê que ele está lá naquele alto, porque Zaqueu era pequenininho, era um anãozinho, aí Jesus percebeu: esse daí quer me conhecer, então eu vou me oferecer para ir à casa dele. E Jesus já entra conhecendo aquela pessoa, já entra chamando pelo nome: Zaqueu, é preciso que eu vá para a tua casa hoje. Do mesmo jeito, você, com o seu nome aí, Jesus está chamando você, Jesus está convidando você: é preciso que eu entre na sua casa hoje. Eu não sei como é que a sua casa está, se ela está boa, se ela está mais ou menos, se ela está ótima, se ela não está muito bem. Mas Jesus quer entrar de novo na sua casa. Jesus quer tornar a sua alegria completa. Jesus quer curar as feridas dos relacionamentos mal vividos. Hoje, a grande ferida da sociedade, aquilo que vai levando a grandes separações, é a falta de discussão, né? Uma boa discussão, discutir o relacionamento, o diálogo dentro de casa. E se nós somos santuário de vida como família, nós precisamos conversar, nós precisamos conhecer o outro. Quantas vezes os irmãos não conseguem mais se conversar, discutir entre si, né? Discutir não no sentido de brigar, tá bem? É no sentido de conversar mesmo, né? De ter um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. E eu quero pegar um outro documento da igreja para a gente falar. É o Familiares Consórcio, que é do Papa João Paulo II, é uma exortação, é do ano de 1981, e ela vai falar assim, direcionado à igreja: queridos por Deus, com a própria criação, o matrimônio e a família estão interiormente ordenados a complementarem-se
em Cristo. Ou seja, a família não é completa se Jesus não estiver com ela. A família está ordenada a se complementar em Cristo. E ela tem necessidade da sua graça para ser curada das feridas do pecado e conduzidas ao seu princípio, isto é, ao conhecimento pleno da realização e a realização integral do desígnio de Deus. Isso é o Papa João Paulo II falando lá em 1981. Já vai fazer quase 40 anos, né? Então, nós precisamos trazer Jesus para que a nossa família ela seja completamente feliz, para que ela se complete. O casamento junto com a família não é completa, mas em Jesus ela se completa, porque Jesus ela dá a graça do perdão, ela dá a graça da cura. Quantas famílias não nos relacionamentos, até mesmo marido e mulher, pais e filhos, o relacionamento entre irmãos, entre parentes. É preciso que Jesus entre em nossa casa esta noite. E é preciso que Ele não saia mais. É preciso que a gente insista: Jesus, fica conosco. Porque a noite está chegando, assim como vai fazer a oração do Sagrado Coração de Jesus, né? A oração de consagração. É preciso que fiques conosco, Senhor. Fique mais esta noite, fique mais este dia. E é preciso que a gente vá se curando, é preciso que a gente vá se tocando, para que a nossa família seja um santuário pleno da vida. E a gente tenha capacidade de lutar pelos valores da vida. E a gente lutar contra toda essa estrutura de morte, que é divórcio, que é adultério, que é drogas. É preciso que a gente se levante como pessoas realmente renovadas no Senhor, e a gente lute pela nossa família. A nossa família tem jeito, porque é vontade de Deus, porque é projeto de Deus, mas é preciso que a gente volte para o Senhor. O profeta Isaías vai dizer assim: não é os ouvidos do Senhor que é surdo para ouvir o vosso clamor, mas foram vocês, os vossos pecados, que se afastaram de Deus, que o afastaram de Deus. Então Deus ele está sempre querendo essa mudança para a nossa casa, Ele está sempre querendo a salvação para a nossa família, mas é preciso que a gente deixe que o Senhor entre, é preciso que a gente deixe que o Senhor se torne de fato o Senhor da nossa casa. Não mais eu, mas Deus. Não sou eu quem mando, não é minha esposa quem manda na minha casa, não é a vontade dos meus filhos quem manda na minha casa, o Senhor é que manda na minha casa. A gente precisa sair daqui com esse sentimento, com essa atitude, e por mais que seja difícil, é preciso que a gente lute para que Jesus seja o Senhor de nossas famílias. E o próprio Jesus lá no Evangelho de São João, no capítulo 7, vai dizer: aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. É pela confiança, é pela certeza de que Deus está agindo em nossa casa, que nós vamos ser sinais para outras famílias. É pela certeza de que Deus está agindo em nossa casa, por essa fé, por essa submissão à sua vontade, que nós vamos ver as nossas famílias crescendo cada vez mais na graça. E lá em Atos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam lá louvando a Deus e houve aquele tremor, e eles foram libertados, o carcereiro perguntou a eles: o que é que eu faço para alcançar a salvação? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Deus não quer salvar só você.
Deus quer salvar a sua família. Mas é pela sua fé que Ele vai atingir os outros. É pela sua fé que a sua casa vai se tornar santuário da vida. E você vai mudar a sua casa, e você vai mudar a família do seu vizinho, e você vai mudar a sua cidade, e aos poucos as cidades vizinhas. Mas é a partir de você. É a partir da sua decisão em permitir que o Senhor haja, que o Senhor entre na sua casa. É muito bom a família, né? O meu pároco é o padre Adelino. Eu tenho 3 anos de casado, viu? Não me apresentei bem, mas eu tenho 3 anos de casado, estou caminhando para o 4º ano. E o meu pároco diz assim: e aí, Samuel, como é a vida de casado? É boa? Eu estava no início do casamento, né? Eu disse: padre, é tão boa que se eu soubesse eu já tinha nascido, era casado, né? Porque casar é bom demais, ter uma família é bom demais. É claro que depois foram surgindo os problemas, foram surgindo as dificuldades, as contas para pagar, a diferença de pensamento, os temperamentos que às vezes você chega cansado do trabalho, chega estressado, chega abusado. A mulher também passa um dia ruim dentro de casa. Mas isso não foi motivo para eu desistir da minha casa. Isso não foi motivo para eu desistir da minha família. Eu preciso lutar para que a minha família seja esse santuário de vida. Diante das dificuldades, diante das tentações, das provações. Todos nós estamos passando por crises. Mas essa crise não é o fim do seu matrimônio. Ela é o ponto de apoio. Você vai parar nessa crise, você vai conversar, você vai restabelecer metas e você vai continuar em frente com seu casamento. Você vai continuar em frente acreditando no casamento dos seus pais. Você vai continuar em frente entregando a sua família ao Senhor. E aí sim, nossa família será santuário de vida. E a gente será capaz de lutar contra essas estruturas de morte, que a nossa igreja tanto clama, que a nossa igreja tanto fala. Questão de adultério, questão de várias coisas que agridem a dignidade da nossa família, a dignidade da nossa casa. Mas nós somos filhos de Deus. Fomos batizados nessa igreja, recebemos o matrimônio também nessa igreja. E nós precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor pede para nós, aquilo que o Senhor quer para a nossa família. Amém? Quero convidar você agora a rezar pela sua família, a convidar o Senhor Jesus para visitar a sua casa. A sua família, só reforçando as palavras de João Paulo II, ela está ordenada a se complementar em Cristo. Sua família pode até estar ótima nessa noite, nesses dias e futuramente, mas para ela ter uma alegria plena, ela precisa do Senhor. Ela precisa, para ser curada dos traumas, das feridas, para que vocês conheçam a vontade de Deus, é preciso que Jesus entre na sua casa hoje. Por isso vai sentindo esse desejo, vai convidando o Senhor para visitar a tua casa. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida.
Só Ele é capaz de derramar as graças que a tua casa precisa, que a tua família precisa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Eu peço que você faça esse convite. Vem, Senhor Jesus, para a minha casa. Eu permito, Senhor, que Tu entres em minha casa esta noite. Pede a mão de Jesus e leva Ele. E vai com Ele para a tua casa. Vai permitindo que o Senhor, Ele diga: hoje a salvação entrou nessa casa. Vai convidando o Senhor para que Ele entre. Eu e minha casa